Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. Hoje, nesta sexta-feira, dia 20 de outubro de 2017, estamos aí vivenciando a 28ª semana do Tempo Comum. Nesse mês de outubro, mês das missões, queremos então deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus, que quer instruir, orientar toda a nossa caminhada de fé. Convido a você a tomar comigo o Evangelho proposto para hoje, pela liturgia, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, milhares de pessoas se ajuntaram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido nos quartos será proclamado sobre os telhados. A vós, porém, meus amigos, eu digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aí então vivenciando a 28ª semana do Tempo Comum, caminhando aí já para o finalzinho do mês de outubro, mês das missões. E assim, iluminado pela Palavra de Deus, podemos então deixar que essa mesma palavra conduza a nossa vida e nos ajude a podermos sermos autênticos discípulos missionários do Senhor. E é justamente essa temática que envolve a liturgia de hoje, a qual nós acabamos de ouvir de maneira especial no Evangelho. Nós temos então Jesus que se dirige para as multidões, mas tira a parte dos seus discípulos e fala em particular para eles. E vai pedir para que eles tomem cuidado contra o fermento dos fariseus, ou seja, os discípulos do Senhor, ou seja, todos nós batizados e batizadas, estamos inseridos no mundo. E inseridos nesse mundo, não podemos deixar-nos contaminar por aquilo que não vai de encontro com a verdade, com os valores do Evangelho. E Jesus, então, ele vai dizer, olha, o fermento dos fariseus é a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Só para nós compreendermos. A hipocrisia, queridos amados irmãos, a qual Jesus aqui se refere aos fariseus, é a pessoa então pregar uma coisa e fazer outra, ou seja, não viver aquilo que prega. Aí está a grande hipocrisia. E nos dias de hoje não é diferente. Nós temos muitas pessoas também que pregam uma coisa e vivem outra totalmente contraditória. É preciso, então, fazer com que essa pregação ela esteja embasada no testemunho. E para que isso, então, transcorra na naturalidade da nossa vida, é preciso buscar a conversão, deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus. Ela que é, então, o nosso seguro porto, onde nós poderemos, então, ali saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E assim, então, Jesus continua dizendo para os discípulos, não tenhais medo. E olha que muitas pessoas nos dias de hoje têm medo de falar de Jesus, por quê? O mundo hoje despreza a fé. E se alguém então se impõe a poder então falar dos valores religiosos, sejam eles católicos, evangélicos, são taxados e muitas vezes perseguidos. Então não podemos deixar que esse medo ele nos impeça de sermos fiéis a essa mensagem, ao conteúdo dessa mensagem, a qual o Senhor confiou a cada um de nós, batizados e batizadas, que é de anunciar o reino de Deus que está no meio de nós, que é de anunciar a conversão
Então não podemos temer, é preciso ter coragem, porque o nosso Deus, Ele é por nós, Ele está sempre conosco. Ele jamais nos abandona. Mas, queridos amados irmãos, para que nós possamos então enxergar esse Deus agindo na nossa vida, é preciso um dado fundamental, a fé. A fé a qual então a primeira leitura de hoje se refere, onde Paulo escreve à comunidade de Roma, lá no capítulo 4, versículos de 1 a 8, carta de Paulo aos Romanos. Nós temos aí Paulo então que vai elogiar antes a fé de Abraão, nosso primeiro pai, o pai da fé. Por quê? Ele então teve alcançado a graça, ou seja, a salvação, não pela lei, mas sim pela fé. Não pelas obras, mas pela fé. A fé nesse Deus, então, que lhe convida a poder, então, deixar de lado todos os seus sonhos e projetos e se lançar aos sonhos de Deus. E assim, então, olhando para essa leitura, não há como enxergar também, deixar de lado a figura de Maria, nossa querida amada mãe, que também deixou de viver os seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. E é por isso, então, que ela é bem-aventurada, é cheia de graça, porque se lançou na confiança a esse Deus de amor. E Abraão também não foi diferente. A sua obediência a Deus pôde, de fato, ali fazer com que ele alcançasse, tivesse acreditado tudo aquilo que o Senhor lhe ofereceu, lhe prometeu. Ele pôde, então, colher todos os frutos das promessas de Deus. E você, meu querido amado irmão, tem confiado na promessa de Deus na sua vida? Tem deixado se abandonar nos caminhos do Senhor? Tem confiado naquilo que o Senhor então tem reservado para você? Não podemos então deixar que o desespero tome conta na nossa vida? Porque Deus é por nós. E finalizando aí a primeira leitura, Paulo vai nos falar justamente dessa realidade. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós então fomos redimidos na fé em Jesus Cristo, que então ali na cruz entregou a sua vida por amor a toda a humanidade. E na fé nesse Deus que nós somos justificados e não pelas nossas obras. Senão podemos cair na tentação de querer fazer negócio com Deus, barganha com Deus. E não é isso que Ele quer de nós. Quer essa confiança, quer essa fé plena de deixar que Ele conduza a nossa vida. É como diria Santo Agostinho, é assinar um cheque em branco e deixar que Deus então ali acredite os valores. Essa confiança que nós somos chamados a ter. E aí nós podemos então olhar para o que o Salmo de hoje nos convida a rezar, porque o Senhor, Ele é então nosso refúgio. É esse Deus então que nós somos convidados a nos refugiar nos momentos de angústia, aflição da nossa vida, de desespero, de dor, de sofrimento. É nele. Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu, de fato, canto bem alto a vossa salvação. Olha que lindo salmo. Vós sois para mim proteção e refúgio. Isso aqui já daria uma belíssima oração para nós. No decorrer dessa semana que está finalizando, é um salmo de confiança em Deus. E que diante disso nós somos chamados então a crescer nessa confiança. Porque nada pode nos abalar. Porque já como nos diz a canção, a nossa força e vitória, ela tem um nome, e é Jesus. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos crescer nessa confiança em Deus. Porque Ele nos convida a vencer todo tipo de hipocrisia. Que nós possamos então, alimentados dessa palavra, colocar em prática os ensinamentos dEle. Para que assim a nossa vida tenha coerência, a nossa pregação. E assim possamos alcançar os corações com um testemunho autêntico de vida, os corações de tantos irmãos que estão aí perdidos diante dos valores que o mundo oferece, valores que levam à perdição, valores que na verdade são contra-valores, mas que nós somos chamados a fazer a diferença na vida desses irmãos, vivendo então ali na confiança, na fé e na palavra desse Deus que é a nossa proteção, Ele que é também o nosso refúgio. Que Maria Santíssima, ela interceda junto a seu Filho Jesus por cada um de nós e nos ajude então a colocar em prática os ensinamentos do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família que se tornou esse canal do YouTube. Me alegro então poder ser acolhido por cada um de vocês a cada vídeo, se alimentando da palavra de Deus, renovando a sua esperança, a sua fé, e que bom poder contar com a sua companhia. E convido a você que não se inscreveu ainda, clique aqui em inscrever-se, venha também somar conosco, ajude-nos a compartilhar, divulgar esse vídeo, para que o Evangelho de Cristo alcance os corações de tantos irmãos que precisam urgentemente fazer o seu encontro pessoal com Cristo. Que Deus então abençoe você, meu querido e amado irmão, por intercessão de São Paulo Apóstolo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir, e conto com você.